Vamos agora apresentar um resumo do capítulo 3. E aqui, essencialmente, nós explicamos o que é a teoria geral da administração e quais são as principais escolas. É uma interpretação própria deste livro, que pode não coincidir com a visão de outros autores. Então, a teoria geral da administração, que é um tema de ensino e pesquisa, o que é? É o conjunto dos conhecimentos produzidos pela experiência prática dos administradores e pela pesquisa sobre a prática ou as práticas das organizações. Então, a teoria geral da administração pode ser considerada um conjunto de boas práticas registradas, que formam, então, um corpo organizado do conhecimento. Vamos esclarecer o que significa a palavra teoria, ou o que são teorias. Uma teoria é uma explicação sobre o mundo real, é um conjunto de hipóteses, de premissas, nós poderíamos dizer. Então, o que são as teorias? São explicações, interpretações ou proposições sobre a realidade. Então, a teoria pode ser explicativa ou ela pode ser propositiva, prescritiva. Por exemplo, as teorias da motivação, que são várias, e a teoria da burocracia, segundo o Max Weber, são tentativas de explicar esses dois fenômenos, burocracia e motivação. A própria definição da administração como processo de organizar, planejar, executar e controlar é uma teoria, uma bela teoria com muita utilidade desde que ela foi criada. O que é um enfoque? Aliás, existem várias palavras que indicam as mesmas coisas. Teoria, enfoque, abordagem, pensamento. Nós vamos resumir tudo na ideia de escola, ou na ideia de ideia. Então, o que é um enfoque? Um enfoque é um enquadramento de um tema. Quando eu enquadro um tema, eu estou olhando esse tema dentro de um determinado enfoque. Enfoque também é o quê? Uma forma de interpretar as organizações e o processo administrativo. Por exemplo, eu posso fazer um enfoque sistêmico, ou eu posso diminuir o foco e fazer um enfoque comportamental. Posso ter um enfoque na eficiência, posso ter um enfoque na qualidade. O enfoque me permite, assim como acontece na produção visual, o enfoque me permite enquadrar e isolar um tema. Então, agora, o que é uma escola? Uma escola é uma linha de pensamento ou conjunto de autores que usaram o mesmo enfoque ou escolheram o mesmo aspecto para analisar, ou adotaram a mesma perspectiva, ou estudaram o mesmo tema, ou ainda o mesmo raciocínio. Por exemplo, a escola das relações humanas, ou a escola japonesa. Notem que nós poderíamos falar enfoque das relações humanas, poderíamos falar enfoque do modelo japonês. É indiferente. Os autores que fazem parte de uma escola, eles podem estar separados no tempo e no espaço. Significa que há autores que já se foram, e autores atuais, e autores que ainda virão, que estão ou que adotam, ou que pertencem, ou escolhem pertencer à mesma escola. Então, a mesma ideia, por exemplo, o modelo japonês, pode ser e é normalmente designada de diferentes maneiras. Teoria, escola, pensamento, ou enfoque, e assim por diante. No livro, nós distinguimos 4 grandes escolas. Primeiro, a escola clássica. A escola clássica é a escola dos conceitos, das ideias perenes, atemporais. É comum situar a escola clássica na passagem do século XIX para o século XX, mas isso não é totalmente correto. Algumas ideias da escola clássica vêm lá da antiguidade grega.
Por exemplo, a ideia de ética, a ideia de qualidade, que estão dentro da escola clássica, na verdade, são ideias que vêm dos gregos. Mas, de todo modo, quando chegamos ao século XX, a escola clássica enfatiza o quê? Enfatiza a produção eficiente. E o grande modelo na escola clássica é o modelo da administração científica ou movimento da administração científica, que foi liderado por Taylor. A escola clássica evolui, né? Essa evolução é uma evolução muito mais cronológica do que ideológica. Ela evolui para a escola de relações humanas. E a escola de relações humanas, como o nome diz, tem um outro enfoque. É o enfoque da organização informal, na escola comportamental, né, no estudo das diferenças individuais e dos processos grupais de comportamento. O pensamento sistêmico também é uma ideia muito antiga, mas ele representa, em termos de metodologia, digamos assim, de gestão, ele representa uma evolução. Nós vamos um degrau além. Nós vamos ver o todo, não apenas eficiência ou não apenas comportamento. Nós vamos ver o todo e vamos ver a interação desses dois e de outros componentes. E o enfoque contingencial é muito mais um enfoque do que uma escola com autores e obras distintas. O enfoque comportamental, na verdade, é uma explicação sobre a adequação dos conceitos e das ideias a determinadas situações. Então, em essência, o que diz o enfoque comportamental ou a escola comportamental é tudo depende. Existem outras perspectivas, né? Por exemplo, o estruturalismo. Estruturalismo é uma ideia com diferentes interpretações. Alguns dizem que o estruturalismo é uma síntese de Max Weber e da Escola de Relações Humanas. Mas essa síntese também tem outros nomes, é chamada de enfoque sociotécnico. A síntese existe, o que varia é a maneira como ela é classificada. Vamos tratar sucintamente do enfoque contingencial. Então, algumas teorias servem para determinados problemas, mas não para outros. Foi isso que motivou o surgimento desse enfoque, que alguns chamam de escola, que é o enfoque ou escola contingencial ou situacional. Contingencial porque vem do inglês, contingent. Contingent upon, significa depende de. Depende do quê? Depende da situação. Então, a teoria situacional, ou enfoque situacional, em essência, estabelece que não há uma maneira melhor, uma maneira universal. A maneira melhor depende da situação enfrentada. O que é essa situação? Ambiente, tecnologia e de vários outros fatores, especialmente o comportamento humano.